Salmo de número 109, versículo 17, versículo 18 e versículo 21. Visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Como não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, como de um vestido, assim penetre ela as suas entranhas, como água, e em seus ossos, como azeite. Versículo 21. Mas tu, ó Deus, meu Senhor, age em meu favor, por amor do teu nome, pois que é boa a tua benignidade, livra-me. Dá para dizer amém? Algumas semanas eu anunciei aqui para os irmãos que nós iríamos iniciar uma campanha com uma série de mensagens tematizando ou tematizada rompendo com as maldições. Dá uma olhada na pessoa do seu lado e diga para ele assim: eu declaro que nenhuma maldição prevalecerá contra a tua vida. Amém. Vamos entender a visão bíblica, ou pelo menos vamos buscar uma noção da visão bíblica de maldição, bênção. Obviamente que o Salmo de número 109, o salmista está escrevendo, louvando a Deus e entregando nas mãos do Senhor os seus inimigos, aqueles que se opõem a ele. É interessante que no início do capítulo, no início do Salmo, ele diz: em troca da minha amizade se levantam contra mim, mas enquanto isto eu faço uma oração. A postura do salmista diante dos seus inimigos não foi amaldiçoá-los, praguejá-los, rogar sobre eles a miséria, mas enquanto eles agiam contra o servo de Deus, o salmista Davi, orava. Literalmente, amaldiçoar é rogar uma praga, maldizer, levantar a voz contra. Entretanto, alguns anos atrás, importamos dos Estados Unidos para o Brasil a ideia de maldição hereditária e bênção hereditária, tendo como conceito, como base, a ideia de que se o pai foi um alcoólatra, o filho o será, o neto o será. Mas eu não quero trabalhar a ideia, a visão bíblica da maldição e da bênção do ponto de vista da herança, mesmo porque eu citei aqui semana passada, quem veio terça-feira passada, por gentileza, eu citei aqui terça-feira passada, Êxodo capítulo 20, versículo 5, quando o Senhor diz assim: eu sou Deus zeloso, cheio de misericórdia, tardio em irar-se, e que vos tirei da terra do Egito, e visito a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Literalmente, aborrecer ali é detestar. O que o Senhor está dizendo é: eu visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me detestam,
daqueles que me rejeitam. O que significa dizer que pode haver uma ação maligna na tua família, uma geração após a outra, e Satanás até estabelecer o seu principado nessa história, mas quando no meio destas gerações, uma pessoa, você mesmo, aceita Jesus como Salvador, Jeová coloca o pé na porta e diz para o diabo: chega, é só até aqui, é até a 4ª geração daqueles que me detestam, mas alguém abriu a porta para mim, eu entrei, a casa é minha, e agora em diante o território é meu, já estabeleci o meu estandarte. Eu disse até para uma irmã uma certa feita, e frisei isso aqui terça-feira passada, que a Bíblia que diz que ele visita a iniquidade até 3ª e 4ª geração, também diz que ele visita e ama até 1000 gerações daqueles que o amam. Entenda uma coisa, a maldição vai até a 4ª geração, e a bênção vai até 1000 gerações. A bênção é maior do que a maldição. E a maldição que havia está sendo rompida pelo poder do sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário por nós. Eu não quero trabalhar a maldição do ponto de vista da herança também, porque Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 1 assim: quem ou nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deixa eu citar o texto que diz entrar antes da hora. 2 Coríntios 5,17. Quando Paulo diz que quem nasceu em Cristo, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, diga amém. Amém. Nova criatura é. 1 João capítulo 1, versículo 7, o escritor diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Em João capítulo 5, versículo 24, Jesus diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou do estado de morte para o estado da vida, ou de vida. Em João 8,36, Jesus diz assim: se pois o Filho vos libertar, você vai ter a sensação que está livre. Você vai ser livre de algumas circunstâncias, mas vai ter que conviver com outras. Não, verdadeiramente sereis livres. Ezequiel 18, 24 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O fato de a tua mãe, de a tua avó ter morrido, por exemplo, na prostituição, não significa que a filha, a neta, terá que ser uma prostituta. O fato de um parente teu ter morrido, digamos que de um derrame, não significa que os outros terão que morrer de derrame. O fato de alguém na tua família ter morrido num acidente automobilístico não significa que você vai morrer no acidente automobilístico. Significa que o adversário pode querer
haverá uma situação na sua casa, mas em Cristo Jesus você tem autoridade para romper com esse propósito do inimigo, porque a Bíblia diz que Cristo Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Diga comigo, alguém foi maldito por minha causa. Jesus. Em Provérbios capítulo 26, esse eu preciso ler, versículo de número 2, o texto sagrado diz assim: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim é a maldição sem causa, não encontra pouso. Você não tem que viver atemorizado porque a macumbeira da esquina disse que vai destruir sua vida. Eu não estou subestimando o diabo. Eu não estou subestimando a ação dos demônios. Elas existem. E eu sei que elas existem. E aqui acolá percebo o seu agir me rondando. O que eu estou dizendo é que você não tem que se deixar atemorizar pelas ameaças, porque Êxodo capítulo 1, versículo 7, o Senhor diz assim: contra o meu povo, nem um cachorro vai mover a sua língua, para que toda a terra saiba que eu faço diferença entre o meu povo e os egípcios. Amém? Mas vamos mais. Nós vamos ter semanas à frente. O que eu quero abordar, frisar com os irmãos dessa noite sobre a questão de romper com as maldições é que há, antes de qualquer coisa, algumas atitudes nossas que precisam ser tomadas para que essas situações não se perpetuem e Satanás não prevaleça contra a nossa vida. E a primeira questão a ser analisada é a sua atitude mental. No momento que Satanás me convencer de que eu estou debaixo de maldição, a minha vida vai se transformar numa tragédia. Porque eu vou viver em função. A minha mente estará escravizada. Eu falei um dia para alguns profissionais da saúde mental, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, e eu disse para eles: todas as fortalezas do inimigo são construídas sobre as nossas fraquezas. Quando o adversário consegue consolidar um conceito em sua mente, ele estabeleceu a sua presença no território mental. Daí em diante é uma questão de tempo. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 10, versículo 3 ao versículo 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para derribar todo baluarte e sofisma que se levanta contra Deus, levando cativa todo raciocínio a serviço de Cristo. Em nossa mente é preciso haver um Senhor. Se eu permitir, o adversário se assenhorará dela. Mas se eu declarar Jesus Senhor da minha vida, isso inclui a minha mente e o meu raciocínio, o adversário não me convencerá de que tem poder sobre mim, porque a Bíblia diz que nós estamos debaixo da graça de Deus. Então a primeira coisa que algumas pessoas precisam mudar é a atitude mental.
A Bíblia diz, Paulo diz, em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 3, assim: eu temo que assim como Satanás enganou a Eva, também sejam da mesma maneira enganados os vossos sentimentos, e vocês se afastem da pureza do Evangelho que há em Cristo Jesus. No mesmo texto de Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4, o apóstolo Paulo, falando acerca disso, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Eu já conversei com pessoas tentando mostrar-lhes a bênção de Deus, e eles estão tão cegos pela maldição que rejeitam ver a bênção. A questão é como está a sua mente. Eu sei e vou repetir, Satanás age. E age forte. E se ele achar uma oportunidade, ele estabelece a sua presença. Mas entenda uma coisa: embora eu não possa subestimar a ação do inimigo, a Bíblia diz que eu não tenho razão para ter medo dele. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Aleluia. A primeira obra que precisa ser quebrada é a escravidão mental daqueles que se prestam, que permitem o adversário dominar o seu raciocínio. Comece a declarar para você mesmo: estou debaixo da bênção de Deus. A maldição foi quebrada e cravada no madeiro em Cristo Jesus, que me resgatou da maldição da lei. Eu não estou falando de pensamento positivo, eu estou falando de libertação mental. Porque tem gente da igreja, escravos mentalmente, cantam no coral, fazem parte do ministério de louvores, pregam a palavra, mas as suas mentes são escravas de conceitos mundanos, as suas mentes são escravas da pornografia virtual, da pornografia televisiva. O adversário encontra na mentalidade dessas pessoas a oportunidade de estabelecer o seu trono. O primeiro passo agora é: Deus, a minha mente é a tua casa. Porque não existe a possibilidade de Deus morar no coração e Satanás dominar a mente. Se Deus morar no coração, a mente será dominada pelo Senhor, em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor, na minha mente, eu declaro que Satanás não terá acesso, em nome de Jesus. Segundo lugar, para romper com as maldições, nós vamos tratar delas ao longo destas semanas, e nós vamos ver pessoas na Bíblia que nasceram para ser um fracasso e se tornaram grandes bênçãos. Nasceram para ser uma tragédia. O nome deles já traduzia uma tragédia. E eles entenderam o poder de Deus. Eu gosto da frase de Davi, quando ele vai fugindo de Absalão, Simeia aparece apedrejando e amaldiçoando-o, e Absai chega para Davi e diz: quem é esse cachorro para amaldiçoar o meu rei? Me permite, e eu vou arrancar-lhe o pescoço. E Davi disse: deixa, Deus contempla a minha aflição, e Ele é poderoso para transformar em bênção a maldição deste dia. Mas é preciso mudar a atitude mental. Segundo, é preciso tomar cuidado língua.
Dá uma olhadinha no irmão do seu lado, fala devagar, porque agora é pesado, tá? Fala bem mansinho, assim, bem. Cuidado com o que você fala. Nossas palavras são declarações que dão procuração a alguém para agir em nossa vida. Aquilo que você diz. A Bíblia Sagrada diz que palavra é semente. Você está semeando. Provérbios diz que quem semeia espinheiro, colhe espinhos. Oséias diz, semearam vento e tempestade escolheram. Está lá no do profeta Oséias. O que tem saído da tua boca? O que tem ocupado os teus lábios? Tiago. Eu gosto de Tiago. Gosto de Tiago porque pouca gente prega Tiago. Sabe por quê? Porque Tiago bate forte na nossa demagogia religiosa. Tiago bate forte. Ele enrola um cajado, um taco de beisebol, num pano molhado e bate forte em nossa hipocrisia. Tiago diz assim: chega um doutor entre vós e vocês exaltam. E quando chega um indouto, um analfabeto, vocês humilham e nem o apresentam. É verdade ou não? Tiago diz assim: chega um necessitado na tua casa e você olha para ele e diz assim: Deus te abençoe com a tua despensa cheia. Aí Tiago diz: hipócrita, mostra-me a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras, porque a fé sem obras é morta. Tiago não está dizendo que ninguém será salvo pelas obras, mas entenda uma coisa: a fé me justifica diante de Deus. Deus não vê obras, Deus vê fé. As obras me justificam diante dos homens. Homens não veem fé, veem obras. Portanto, uma está relacionada com a outra. Aí no capítulo 3 ele volta a dar um beliscão na costela. No versículo 6 ele diz assim: a língua também é um fogo. Sim, a língua, qual mundo de iniquidade colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Versículo 10. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. A mãe que diz para o filho te amo, depois olha para o filho e chama por um palavrão. O marido que olha para a esposa e diz você é linda, depois olha para ela e diz você é... Cuidado com o que você fala. Cuidado com as suas declarações. Se você não consegue abençoar, cala a boca. Coloca a língua entre os dentes, para que você mesmo não semeie amargura para a sua própria vida. Lá no livro que recebe o nome de Provérbios de Salomão, no capítulo 15, versículo 21, Salomão escrevendo acerca disto, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura
suscita a ira. Eu estava à mesa para almoçar na casa de um amigo em Brasília, e o almoço estava espetacular. A irmã caprichou. Tem algumas irmãs que quando dizem assim, o pastor fulano vem, aí Deus usa na cozinha. É uma maravilha. É uma unção de culinária. Mas ela errou na macarronada. E a macarronada veio salgada. Quando ele levou o macarrão à boca, ele devolveu e explodiu. E aí ele derramou sobre ela toda a sua fúria. E ela se escondeu no quarto e foi chorar. E eu disse para ele, o macarrão está salgado, mas você esqueceu da carne que está ótima, do arroz que está uma delícia, da feijoada que está perfeita, e do suco que ela teve cuidado de preparar e parece que chega a estar cremoso. E eu falei com ele, quando você terminar aqui, você vai lá e reconheça o valor das coisas que você esqueceu. Mas foi interessante, porque quando eu cheguei no aeroporto para embarcar, o Senhor falou comigo, não embarque, volte. E eu voltei para a casa deles, a irmã falou assim, o senhor voltou, pastor tal? Voltei, irmão. Voltei porque a comida estava tão boa que eu vim jantar. E eu falei com ela, senta aqui. Ela sentou e eu disse a ele, senta aqui. Porque indo para o aeroporto, ele me disse assim, mulher, depois de X tempo, é como roupa velha, como a mesa da casa, você troca. Eu disse para ele, volta que eu vou dizer para ela, que além de ofender a macarronada, você diz que ela é como uma mesa. Se você não está doido, eu vou dizer. Quando ela sentou, eu olhei para ele e disse assim, fala. Ele disse, fala o que? Eu disse, fala o que você disse no carro. Aí ele me deu um chute na canela por baixo da mesa. Eu olhei para ela e disse, fala minha irmã. Ela disse, fala o que, pastor? Eu disse, fala o que você quiser. Fala o que der na teia. E ela abriu o verbete e falou por quase 3 horas seguidas, aos prantos. Quando ela terminou de falar, eu disse para ela, agora fala você. Mas eu não tenho nada para falar. Tem, fala pelo menos o que você me disse lá no carro. Mas o que? Essa mesa. Fala, senão eu falo. Aí ele abriu a gaveta. Palavras. Você é, você não é, você deixou de ser. Aí você compara, você diminui, você aflige, você rechaça. Analisa o que você está falando. Filhos que são destruídos por causa das palavras dos pais. Pais que vivem amargurados por causa daquilo que ouviu dos filhos. Está na hora de nós tomarmos uma atitude, porque aquilo que nós chamamos de maldição hereditária, às vezes, é apenas a nossa falta de controle e discernimento, e ficamos invocando a ação do maligno contra a nossa própria vida. Dá para dizer amém? Provérbios capítulo 18. Versículo 20 e 21 diz assim, o homem se fartará do fruto da sua boca, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Você pode matar sem dar um tiro. Pode matar sem ferir fisicamente. Existem pessoas mortas em casa por causa das palavras. Quem quer romper com todas as maldições, diga amém.
Então faça um voto agora com Deus e diga para o Senhor: eu vou pensar antes de responder a uma afronta. Psicólogos dizem que as maiores tragédias acontecem nos primeiros 30 segundos depois da afronta recebida. Por quê? Porque uma fechada no trânsito e um gesto obsceno pelo vidro. Aí aquele que recebeu o gesto obsceno devolve. Começou uma briga que pode terminar numa tragédia. Então, querido, esquentou, o sangue ferveu, respira, freia a tua língua, para, raciocina e deixa Deus tomar conta da tua vida. Deixa Deus tomar conta da tua vida. Então isso precisa mudar na maioria de nós. Em Mateus capítulo 12, versículo 36, a Bíblia diz que pelas tuas palavras tu serás julgado e condenado. E condenado. Estou trabalhando, rompendo com maldições. Eu tenho que começar abençoando aquilo que eu estou acostumado a amaldiçoar. Eu disse para alguém outro dia: no dia que Deus te dá algo e você maldiz daquilo que Deus te deu, Ele toma de você e dá para outro. Foi assim com a terra prometida. Quando o povo olhou a terra e caiu no pecado da maledicência e da murmuração, o Senhor disse: vão morrer todos no deserto. Só Josué e Calebe, que perseveraram em me seguir, entrarão na terra. E a próxima geração entrará, porque não participou desta maledicência. Então às vezes Deus te dá algo e você fica maldizendo aquilo que Deus te deu. Quantas vezes você já amaldiçoou o teu salário? Quantas vezes você amaldiçoou a tua casa porque ela faz frio no inverno e é muito quente no verão? Quantas vezes você acabou com a sua coberta porque quando cobre a cabeça descobre os pés? Eu reclamava da minha comida sempre, eu falei isso aqui já diversas vezes. Eu reclamava do meu café preto misturado com farinha e adoçado com raspadura. E acredite, não é gostoso. Mas quando eu ia reclamar, a minha mãe dizia: não fala nada, agradece. Um dia você escolhe a comida que quer comer. Eu amaldiçoava a minha conguinha e a minha mãe dizia: não fala nada. Um dia você escolhe o sapato que vai calçar. Em vez de amaldiçoar, louve, agradeça. Você tem razões para louvar, você tem razões para engrandecer. Os chineses dizem que por pior que seja a sua situação, você ainda estaria mais difícil se Deus não fosse misericordioso contigo. Então, em vez de amaldiçoar, agradece. Cuidado com o que você diz. Dá uma olhadinha no vizinho e diz para ele: cuidado com o que você diz. O que é que você fala acerca da sua empresa? O que é que você fala acerca do seu emprego? Quando você chega em casa, qual é o seu comentário acerca do seu patrão? E dos seus empregados? Como é que você lida com a doença, com a enfermidade que está no seu corpo? Tem irmão que só falta mamadeira para a doença. Minha doença. Quero trazê-lo aqui. O pastor Jeremias Pereira, ele disse que um dia estava saindo da igreja e tinha duas irmãs conversando. Ele é da 8ª igreja presbiteriana em Belo Horizonte.
E ele disse que as irmãs, ele disse assim, as mulheres depois dos 60 chamam umas às outras de menina. E aí, menina? Hein, menina? E ele disse que estavam as duas irmãs conversando, ele falou, e aí, menina, tu não sabe como está meu coração, está crescendo, o médico disse que está inchando. A outra falou, ih, menina, é meu reumatismo. Aí a primeira falou, teu reumatismo? E minha artrose? Aí elas começaram a disputar para ver quem era mais doente. Ele disse, chegou entre as duas, se ajoelha que eu vou orar para ver quem vai primeiro. E as mães disseram, o que é isso, pastor? Ô, minha irmã, vocês estão fazendo campeonato de doença. Querido, comece a abrir a boca para bendizer ao Senhor que te criou, que te salvou e que é Senhor da vida e que cuida de você. Oh, aleluia. Eu vou encerrar. Terceiro lugar. Primeiro, mude sua atitude mental. Segundo, mude a sua semente. Cuidado com o que você está semeando. Terceiro, mude os seus hábitos. Jeremias 31, 29 tem algo assim bastante interessante. O povo de Israel estava vivendo uma crise e eles desenvolveram um adágio. Eles diziam, os pais comeram uvas verdes e os filhos embotaram os dentes. Aí o Senhor chega para Israel e diz, nunca mais se dirá isto. O que eles estavam dizendo era, os pais pecaram e os filhos sofreram as consequências. E Jeová diz, nunca mais se dirá isso. Quando é que o pecado do meu pai refletirá em mim? Quando eu dou continuidade ao pecado da minha família. Eu disse para os irmãos aqui, a minha bisavó paterna era índia, foi presa e amarrada para amansar. E enquanto amansava, invocava demônios da mata e amaldiçoava a família que lhe havia posto presa. O marido dela, o meu bisavô, que prendeu a Índia, era bruxo, morreu assim. Mas um dia o meu avô aceitou a Jesus como Salvador. Se ele tivesse dado continuidade à sequência de pecados, a maldição continuaria. E se meu pai tivesse dado, a sequência continuaria. E se eu tivesse dado, o inimigo prevaleceria. Mude os seus hábitos. Você não tem que fazer só porque seu pai fazia. Não, meu pai oferecia caruru todo setembro, eu tenho que oferecer. A maldição vai continuar. Mas se você fizer um pacto com Jesus, ele rompe. Os judeus acreditavam nisso, isso aqui é interessante. Capítulo 9, versículo 2 de João, tem um cego de nascença. Quando Jesus passa perto dele, os discípulos perguntam, mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele, que pecou desde o ventre, ou seus pais? Jesus disse, ninguém pecou, nem ele nem seus pais, mas isso se fez para que nele se manifeste a glória de Deus. Se alguém der continuidade ao adultério, os demônios da prostituição e do adultério vão se perpetuar na tua casa. Se alguém der vazão à ação das drogas, os demônios disseminadores de drogas vão se perpetuar na história da tua família. Mas se você tomar uma atitude e romper com o pecado, mudar os teus atos, o Senhor mesmo estenderá sua mão com a espada desembainhada e a maldição será rompida, porque o sangue de Jesus é a nossa vitória. Fica em pé, por favor, quem puder, em nome de Jesus. Mude sua atitude mental. Mude suas palavras.
Mude seus atos. Aquilo que o Espírito Santo lhe faz entender ser prejudicial, mude. Mas não é nem tão grave assim, pastor. Mude. Crie um rompimento com a sua história de pecado. Abrace em nome de Jesus uma postura nova, porque tu estás em Cristo e nova criatura és. Dá para dizer amém? Amém? Ore comigo agora, se você quiser, estenda a sua mão em direção à sua casa e clame, reivindique os méritos de Cristo na cruz do Calvário e busque dele o milagre para a sua casa. Deus, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra foi ministrada. Eu quero pedir que ela seja aplicada em nossos corações. Trabalha na mente de cada pessoa. Trabalha, Senhor querido, no lugar onde as palavras são geradas. Como disse o salmista, põe um freio em nossa língua e um guarda à porta dos nossos lábios. Liberta, Senhor, cada pessoa de hábitos pecaminosos, de ciclos viciosos. Quebra, Senhor, toda a ação do diabo contra famílias aqui presentes e ou representadas. Nós clamamos que a maldição da terceira e da quarta geração seja anulada em nome de Jesus. Nós clamamos que o milagre do Senhor se faça. Eu estou, Senhor, na autoridade da tua palavra, declarando bênção sobre cada pessoa aqui presente, em nome de Jesus Cristo. Eu estou em nome de Jesus Cristo dizendo a Satanás que ele não tem mais direito de agir sobre aqueles em cujo coração o estandarte de Deus foi estabelecido. Traz, Senhor, a revelação, o discernimento, para que os teus filhos entendam o que está servindo de legalidade para Satanás utilizar contra a vida dos teus filhos. Vai agora na alma desta pessoa, Senhor, traumatizada, ferida, por causa de palavras que lhe rechaçaram, que lhe diminuíram. Vai ao consciente, Senhor. Vai ao subconsciente. Traz à memória aquela ferida que é o dispositivo da briga, que é o dispositivo das lágrimas, que é o dispositivo do medo, da depressão. Deus, toca com cura, toca com o bálsamo da tua presença. Filhas, Senhor, que embrearam na vida afora por causa de uma palavra da mãe. Filhos que se entregaram por causa de uma palavra que ouviu do pai. Esposas que se lançaram ao mundo por causa de uma palavra amarga do marido. Maridos que se lançaram no pecado por causa de uma palavra infeliz, impensada da esposa. Em nome de Jesus Cristo agora, Pai, eu estou dizendo a Satanás, debaixo do sangue de Jesus, que ele retire as suas patas de ação do território da mente deste homem, da mente desta mulher, e o sangue de Jesus está lhe purificando agora para a glória do nome de Jesus. Estenda assim a sua mão, por favor. Senhor, onde nós colocarmos a mão, prospera. Onde colocarmos a mão, prospera. Nos negócios, Senhor, na feira livre, na loja, no escritório, no consultório, onde quer que o teu servo esteja investindo, empreendendo. Oh, não deixa que o inimigo prevaleça sobre aqueles que são teus, Senhor. Ministra nesta noite
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo, eu sou um crente abençoado. Olhe para o seu vizinho e diga para ele, você é uma pessoa abençoada. Oh, Anamanjo, cante. As montanhas e mares, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Aguenta só um pouquinho, por favor. minhas provas. Será que tem alguém que nesta noite quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Receber dele bênção da salvação? Alguém que quer voltar para a igreja? Se tiver alguém, por favor, irmão, vem com essa pessoa, por gentileza. Vem com ele, vem com ela. Nós vamos orar pela sua vida. Deus vai me fazer andar. Eu sou. Eu preciso que essa porta se mantenha fechada ainda. Deus abençoe. Vem uma irmã com essa moça, por favor. Vem um irmão com esse jovem. Deus abençoe. Ali está vindo outra pessoa. Vem um irmão com ele. Outro jovem. Deus te abençoe. Vem com ele, vem com ela. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver. Deus abençoe. Nós vamos orar por essas pessoas. Olha, irmãos, quem vem próxima terça, diga amém. Traga mais 100, tá? Mais 100 pessoas.